De tanto vir a Portugal atuar, Afonso Padilha decidiu que esta será a sua última turnê na Europa, pelo menos por um tempo. Quem sabe se um dia não vem mesmo morar em Portugal. As pessoas falam, Afonso, tem que vir morar aqui. Não, se você comprar uma casa de 300 mil euros em Portugal, você ganha um green card. Os portugueses que ganham em euro não tem 300 mil euros. Você acha que eu que ganho em real? O humorista brasileiro regressa a solo a Portugal e, após passar por 10 cidades do país, vai ainda a Dublin e a Londres. O sucesso dos espetáculos Alma de Pobre, publicado na Netflix em 2020, e de Gerações, publicado na Prime Video em 2023, elevou ainda mais o trabalho de Afonso Padilha, que tem milhões de seguidores a ver os vídeos de stand-up comedy que publica nas redes sociais. Está de regresso, desde São Paulo, ao Humor à Primeira Vista. À primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Afonso, bem-vindo novamente ao Humor à Primeira Vista. Muito obrigado por estares aqui. Estamos a gravar à distância, obviamente. Estás em São Paulo e eu em Paço de Arcos, perto de Lisboa. Uma grande distância. Uma grande distância, exatamente. Estás de volta a Portugal com a anunciada última turnê na Europa. Já tens vindo muitas vezes nos últimos anos a solo e também em grupo com os 4 amigos. Sim. Salas, se não sempre esgotadas, quase sempre esgotadas. O que é que se passa, Afonso? Porquê é que já não queres voltar a ver o público português? Eu vou, na verdade, eu não quero voltar, nem que eu não quero voltar. Eu acho que tem uma coisa, a escassez, né? Ficar um pouquinho sem ir, dá um tempo pra ver se sentem saudades. Tipo, não é a última, nunca mais eu vou pra Portugal. Vai ser a última por um tempo, eu vou ficar sem fazer. Aqui no próprio Brasil, o próximo ano, 2025, criou-se o costume nos últimos anos de sempre rodar por aqui, fazer shows pelo Brasil todo, e aqui é muito, muito grande, então a gente consegue fazer o ano todo sem repeticidades, todos os finais de semana, etc. E aí a gente já tá fazendo isso há um bom tempo. Ano que vem eu também optei por não fazer, eu vou dar um tempo, não que eu não vá fazer stand-up, eu não vou em cidades muito distantes, etc. Vou fazer em São Paulo, que eu tenho um show fixo, Curitiba, que é minha cidade natal, e onde eu mantenho um show mensal, e talvez no Rio de Janeiro, que é 40 minutos de voo, e meio por aqui para organizar a casa, entendeu? Aí optei também por ficar um tempo sem ir para Portugal ou outros lugares aí da Europa para fazer show, mas eu volto, com certeza eu volto. Eu gosto muito de fazer show. Mas o que é que sentiste que precisava de ser organizado nessa casa? Rodar muito, fazer tipo cada dia uma cidade, cada hora se acordar num lugar. Eu acho que vai dando um sobrepeso na questão da criação, entendeu? Eu às vezes sinto que eu consigo criar muito mais quando eu tô em casa, que é onde eu me sinto mais confortável escrevendo e etc. Eu escrevo em avião, escrevo quando eu tô em hotel, mas aqui é onde eu mais consigo me concentrar, onde eu consigo desenvolver mais. E eu quero estudar roteiro também de filme, série, essas coisas. Já tinha estudado um tempo, mas quero voltar a estudar para me profissionalizar um pouquinho mais nisso também. E eu acho que dá para melhorar mais o que eu tô fazendo, entendeu? E esse é um jeito. Então, mas sentiste-te um bocado esgotado criativamente? Ou seja, sem ideias, era isso? Sem capacidade para escrever como habitualmente escrevias, ao mesmo ritmo? Não, eu acho que não. Acho que esse não chega a ser um problema, não. Porque eu ainda continuo sentindo que eu consigo escrever, mas eu acho que eu estando mais em casa eu vou conseguir talvez melhorar a qualidade dos meus estudos, que vai melhorar a qualidade da minha escrita, entendeu? Eu acho que eu posso, talvez, agora, nesse momento que eu tenho uma condição financeira um pouco melhor, me dar esse luxo de tentar criar aqui. Eu tenho alguns livros, ideia de livro que eu quero terminar de
de desenvolver, e aí eu acho que em casa eu consigo. E essa parte sim, essa parte de estudo de roteiro, de livro e de outras coisas que eu quero escrever em casa, eu acho que eu consigo fazer melhor isso. Mas o stand-up, como é vivo e eu sempre me mantenho testando e tentando melhorar minha qualidade de escrita, eu continuo fazendo e não importa onde eu esteja, entendeu? Claro. E nestas várias vezes que tens passado por Portugal, como é que tens sentido o afeto do público português em relação aos teus solos, mas também quando vens com quatro amigos? Ah, não, é impressionante, assim, é um bom público, crescente, um público grande, que recebe muito bem, impressionante a quantidade que a gente consegue fazer uma leitura da quantidade de portugueses e brasileiros, como foi aumentando o tanto de portugueses que foram nos assistindo ao longo dos anos, tanto Ah, é? com Ok. quatro amigos quanto com o show solo. Como é que é a Então percentagem tipo, normalmente? no início era, sei lá, 60, 40, 50, 50, e ao longo dos anos foi crescendo. Ano passado, que foi a última com o show solo, foi ano passado, já foi 70, 30, 70% de português. 70% 70% de portugueses. português. Tinha lugares que eram, sei lá, batia 85% de português. Então é um número muito grande, tipo de, porra, que interessante isso. Não que os brasileiros não gostem, mas é porque eu acho que talvez pela rotina deles fica um pouco mais puxado, que é outra vida que tem aí, então não Claro. tem nem o que questionar isso. Mas a gente recebe muita mensagem de, pô, eu queria ter ido no show, eu não consegui, e logo acaba sendo tomado por português mesmo, que é muito legal. E aí, como a gente aproveita que tá aí para sair para comprar alguma coisa, etc., acaba sendo reconhecido na rua, que é uma coisa muito louca, por português, né? Que é uma coisa muito doida de você estar em outro país e ser reconhecido por pessoas daquele país, né? E normalmente estas tours é tudo muito condensado, ou seja, tu, por exemplo, estou a olhar aqui para as datas desta tour que vais ter a partir de 20 de novembro no Porto e até 30 de novembro atuas todos os dias, menos dia 27, pelo que estou aqui a ver, até dia 30, sempre em cidades diferentes, ou seja, no dia 20 estás no Porto, no dia 30 já estás em Albufeira e foste passando por Braga, Águeda, Santa Maria da Feira, Guimarães, Leiria, Lisboa, Torres Novas, Coimbra. Isto é sempre a andar. Este ritmo é muito acelerado e não te permite talvez aproveitar um bocadinho mais a experiência de fogo. Eu estou noutro país a fazer aquilo de que eu gosto, que as pessoas reconhecem que eu faço no Brasil, agora estou noutro país, noutro continente. Ou consegues à mesma parar às vezes e perceber fogo. Isto é mesmo incrível como está a acontecer. Não, isso com toda certeza eu consigo fazer. Eu faço esse exercício até que no Brasil mesmo. Quando a gente, às vezes a gente está no automático, mas eu tento nunca deixar isso ser uma surpresa de, pô, eu tô em Porto Alegre, que é uma cidade que é do sul do Brasil, fazendo para 3.000 pessoas. Isso é um absurdo, tipo, são 3.000 pessoas saindo de casa para ir assistir, porque em algum momento ela vive em algum lugar, ou porque alguém disse, vamos assistir, e que eu tenho certeza que você vai se divertir. E quando tá aí, isso é numa proporção muito maior, né? Caralho, eu tô em outro continente, não é nem outro país só, é outro continente. Tô em outro continente, outro país, com 70% de portugueses indo assistir. Então toda hora é um pouquinho, é um sustinho, um mini susto, mas no fim das contas Uhum. eu vou fazer como se eu estivesse fazendo aqui em São Paulo ou em outro lugar, que é o que eu gosto de fazer, né? A primeira vez que estiveste, que conversámos no Humor à Primeira Vista em 2021, aquilo foi mais ou menos, acho que devíamos estar ambos, pelo menos em Portugal, acho que estávamos em confinamento na altura, em março de 2021. Falámos muito de vires tentar uma carreira em Portugal. Entretanto, obviamente já percebemos que vais estar num tempo mais parado, vais estar a dedicar, como disseste, a roteiro, a estudar um bocado isso, mas esta ideia que tinhas na altura na cabeça ainda existe para um futuro próximo, tentar uma carreira em Portugal e lembro-me até de referires, gostavas de gravar um espetáculo em Portugal, um solo. Sim, não, ainda tem, até falei disso daí fui no 8 minutos do Rafinha, ele perguntou e tal, e aí eu até comentei que eu ainda brilha dentro de mim essa vontade de fazer isso. A gente faz um plano e acaba mudando conforme as coisas vão
acontecendo, mas eu tenho muita vontade ainda de tentar, tipo, o Gilmário fez. O Gilmário é impressionante o que ele conseguiu fazer, né? Saiu da Angola e lá era gigante, e ele chegou aí e fez stand-up, conseguiu um programa na TV e virou uma... Só que ele tem a vantagem que ele é mais versátil, né? O Gilmar é muito mais versátil. Ele dança, ele canta, atua. Eu sou só comediante de stand-up. Aí eu seria só comediante de stand-up. Aqui no Brasil eu sou só um comediante de stand-up, porque eu só escrevo piada e faço bem limitado dentro do meu campo de atuação. Mas ainda tenho essa vontade, sim. Tenho essa vontade. Eu acho que seria interessante fazer isso, que eu não me lembro se na época eu falei que meu plano era ficar um tempo em Portugal e aí tentar conquistar um espaço aí, fazer talvez um aninho, ficar por aí morando e fazendo. Estudar inglês. E enquanto eu estudava inglês, era isso mesmo. Ainda tem isso. Aí para Inglaterra e depois ir para os Estados Unidos. Mas desde de que eu tive essa ideia, nunca foi próximo ainda, entendeu? Mesmo em 2021, para mim era coisa de quando eu tiver tipo 40 anos. Tô com 35 agora, eu faço 36. Aí vou comemorar até em Portugal. É o segundo ou terceiro aniversário que eu passo sério? Que eu passo. Sim, que eu faço. Em que dia é? Estando em turnê aí. 1º de dezembro. 1º de dezembro. Ok. Vai estar quase a ir para. Deve estar aqui para Dublin. Para Dublin. Ainda estarei aí. Ok. O que é que te atrai mais nesta ideia que vais mantendo e vais alimentando ao longo do tempo? De vir para Portugal, tentar estabelecer cá uma carreira. Há obviamente uma questão óbvia que é financeira, e isso é óbvio porque a diferença entre o euro e o real ainda é elevada, mas acredito que também seja uma de desafio, porque eu estava a pensar numa coisa que é, tu já fazes stand-up há vários anos, solos, a rodar pelo Brasil inteiro. Tens 2 espetáculos em plataformas de streaming, pelo menos na Netflix, o Alma de Pobre, que é um excelente solo já agora, um excelente solo. Acho que na altura, não me lembro na altura se devemos ter falado disso também no primeiro episódio que gravámos. E Sim. depois tens na Amazon Prime o Gerações. Ou seja, já há pouco, eu diria, a conquistar dentro do Brasil em stand-up. Agora a ideia será para onde é que se cresce? É isso que te motiva a vir para Portugal? Sim e não, sabia? Tipo, financeiro não, porque financeiro eu com certeza ganho muito mais estando no Brasil, porque eu ganho no volume, né? Claro. Aí eu ganho na questão da moeda, essa diferença de moeda, só que daí eu estaria vivendo aí, então eu estaria gastando os custos também como são... se eu vivesse aí, claro. então assim como ganho é alto e custo é alto, então financeiro não, porque aqui se eu mantenho o pé, se eu continuo fazendo o ritmo que eu tô fazendo aqui, eu ia continuar ganhando bem e então não compara com eu estar aí, entendeu? Só para termos uma diferença matemática, no Brasil são 212 milhões e em Portugal são 11 milhões. Só em São Paulo tem 13 milhões. Pois, lá está. É uma maluquice, é uma coisa fora do normal. Então não se dá o aspecto financeiro? Não, o aspecto financeiro não. Do desafio sim, mas ao mesmo tempo não também, porque para mim, na minha cabeça, o desafio é continuar fazendo stand-up, o desafio é continuar testando, é continuar fazendo as pessoas rirem e testar mais piada e melhorar o meu jeito de fazer, tanto que em 2021 a gente conversou, eu tava, sei lá, num nível e agora eu tô tentando subir a régua para melhorar o jeito que eu escrevo, melhorar o jeito que eu faço. Para mim esse é o desafio, é tipo continuar estando vivo fazendo stand-up. Eu acho que para mim esse é o desafio, não é conquistar um país, etc. Não é para mim, não tô jogando War. Ou seja, isso é interessante porque já ouvi alguns humoristas, há um humorista português, o Salvador Martinha, que diz uma coisa interessante que é, não quero estar com, não sei a idade específica que ele diz, mas vamos imaginar com 65 anos a tentar esgotar o Coliseu de Lisboa, que é uma das maiores salas do país. Tu tens uma ideia da reforma do humorista, de se queres chegar a um ponto em que deixas de fazer isto e paras, ou achas que é mesmo como estás a dizer? Eu até me dizerem, olha, tu já não consegues mais, já não estás bem da cabeça, estás senil, tens que parar, só aí é que vais deixar de fazer stand-up. Eu acho que sim. Eu acho que só chegar nesse nível
Eu lembro que uma vez eu morava com o Thiago Ventura, o Nando Viana, o Gui Preto morou um tempo, o Renato Albani, que são todos comediantes daqui do Brasil. E aí nós estávamos na cozinha, isso faz bem uns 8 anos, assim. E conversando sobre o futuro de o que quer fazer, o que o outro quer fazer. E aí a gente entrou nessa seara, eu falei, cara, eu não tenho ideia, tipo, eu não consigo me enxergar mais velho, nunca consegui fazer esse exercício de como você se vê daqui a 10 anos, como você se vê daqui tantos anos. Eu nunca consegui, desde de muito moleque, eu nunca consegui fazer esse exercício. Para mim é difícil, porque eu não consigo me imaginar como eu vou estar, porque eu também acho muita pretensão a gente querer fazer isso, mas sempre não, desde que eu comecei a fazer o stand-up, eu sempre consegui me visualizar fazendo stand-up. Não sei se eu vou estar gordo, se eu vou estar magro, se eu vou estar casado, se eu vou ter filhos, etc. Todos os outros aspectos da minha vida eu não consigo desenhar, mas o fazendo stand-up com certeza, porque eu gosto de um jeito, é difícil de explicar, assim. Eu gosto de stand-up mais do que qualquer coisa, assim, mais do que qualquer pessoa, mais até do que minha mãe. Eu arrisco a dizer que é escroto falar isso em voz alta, principalmente porque tem pessoas ouvindo, mas é porque eu gosto muito, assim, é um absurdo o quanto eu gosto. Há muitos comediantes brasileiros que vão estar ou estiveram nos últimos tempos em Portugal, dando o exemplo o Rafinha Bastos, também até já veio aqui ao podcast há poucos episódios. Estava vendo uns trechos. Estavas a ver uns trechos no Instagram, então, no Humor à Primeira Vista .podcast. Já agora. O Fábio Porchat também está cá com uma tour e vai ter um novo programa para a RTP1, o canal de televisão público. O Rodrigo Marques está cá em tour, a Bruna Luís esteve há muito pouco tempo. Isto é só para mencionar alguns. Portanto, temos de facto muitos humoristas brasileiros a vir cada vez mais atuar em Portugal para salas esgotadas ou muito bem compostas, a fazer programas para a televisão. Há depois a questão de o inverso não se verifica tanto, ou seja, não há muitos humoristas portugueses a ir ao Brasil. Quando há, não é normalmente em tours com um espetáculo a solo, é para fazer algumas aparições. Tivemos o caso do Gilmário Vemba mais recentemente até, não sei se te encontraste com ele por aí, mas o que é que achas que... fez com a gente. Então já vamos falar disso, mas o que é que achas, de forma geral, o humorista português precisa de fazer se quiser entrar no mercado brasileiro? Eu acho que a gente tem a diferença da troca cultural que os portugueses consomem conteúdo brasileiro, já nós eu digo mais as outras pessoas, porque eu consumi até bastante coisa de humor aí, todo mundo que começa a fazer, eu tento seguir, tento acompanhar, porque é o meu meio de trabalho, é a minha bolha, mas os brasileiros não costumam consumir, né? Uhum. Então isso já dificulta o sentido de ter um público, ter um reconhecimento público aqui para conseguir fazer alguns shows. Então, essa é a primeira coisa. Então, nesse ponto já existe essa barreira. Eu acho que para um comediante português conseguir vir para cá e em algum momento fazer uma tour rodando, tem que fazer como as outras pessoas de fora, os outros comediantes. Tipo, tem uma alemã que foi a Léa Maria, ela é uma alemã, aprendeu português, começou a fazer. O Paul Cabanes, que é um comediante francês, que veio para cá, aprendeu língua portuguesa e aí começou a se inserir falando sobre as diferenças. Só que o português já tem a facilidade de já falar português, né? Então talvez conseguiria mais. Eu não me recordo algum comediante que veio e tentou viver um tempo de comédia brasileira. Até então, não. Também não. Eu acho que o Hugo Souza já veio algumas vezes, ele era muito querido, ele né? A gente boa pra caralho, mas é porque na altura eu não conhecia ele, mas eu lembro dele vir, fazia comédias, fazia alguns comedy clubs, abria shows em teatros com comediantes, mas ele não chegou a viver aqui e tal. E aí agora teve o Gilmário também, ele teve essa experiência, mas eu acho que para um português conseguir fazer uma turnê aqui, teria que ou viralizar alguma coisa dele aqui, ou de stand-up presencialmente, ou ele ficar vivendo um tempo aqui e então conquistar um público. Mas porquê é que achas que ainda não houve, dando o exemplo que usaste, um trecho de stand-up comedy de um português que tenha viralizado no
no YouTube no Brasil. Ou seja, por exemplo, o Gilmário já... Até há bocado estava a procurar, porque me lembrava de teres falado do Gilmário num podcast que se chama Inteligência, acho que é isso. Inteligência limitada. Inteligência limitada, exatamente. E estava à procura, meti Afonso Padilha, Gilmário Vemba no YouTube. E apareceu-me até um vídeo em que está uma parte de stand-up do Gilmário com o ecrã dividido e outra tu ao lado. Ou seja, nota-se que o Gilmário já está de alguma forma a conseguir por vezes chegar a um público brasileiro. Mas ainda não houve de facto assim uma coisa que diz: epá, este beat do Gilmário chegou ao Brasil, ou do Gilmário ou de outro. Ainda por alguma razão isso ainda não foi possível. Não, ainda não. Ainda não. Eu acho que, primeiro, que a gente não sabe o que vai viralizar, né? Então ainda não tem uma... Ninguém sabe por quê. Por que viralizou tal vídeo? Por que tem esse vídeo meu que deu tantos milhões e esse que eu achava que ia dar tanto não deu? Então isso já é um empecilho, né? Uhum. Então já bloqueia um pouco. Talvez o algoritmo não entregue ainda o conteúdo para os brasileiros. E eu acho que assim, deve ter vários comediantes aí que já viralizaram materiais aí, Reels e YouTube, só que ainda não bateu aqui. Então, sim. E aí quando bater, aí e chegar nas pessoas e as pessoas acharem aquilo compartilhável, vai acabar viralizando. Há vários clipes de stand-up portugueses que já vão ficando virais cá, não é? Com milhões até, conseguem chegar a milhões. Na realidade portuguesa, uma coisa chegar a 1 milhão de visualizações já é muito. É tipo, 10% da população se atingiu. Exatamente. Mas estavas a dizer que conseguiste estar com o Gilmário quando ele foi aí, no podcast que eu referi há pouco, Inteligência Limitada. Também tinhas referido o Gilmário como um ótimo humorista que tinhas encontrado em Portugal. Eu gosto muito dele. Mas quando o viste, qual é que foi a reação em termos de... Porque acredito que seja um estilo completamente diferente do brasileiro. O Gilmário em si tem um estilo muito específico, mas depois Não, acho que não. Acho que pelo contrário, acho que ele conversa até um pouco com o estilo brasileiro. Ah, é? Ok. Porque o angolano... eles têm os países da África que falam a língua portuguesa, eu acho que eles são mais parecidos com os brasileiros do que com os portugueses, por conta do clima, por conta da criação, por ser do toque, entendeu? A questão financeira, né? A classe social se assemelha muito, certo. O jeito que a história foi escrita e o jeito que foi construída também lembra um pouco do Brasil, lembra um pouco disso. E aí eu acho que ele conversa, então eu acho que ele tem mais chances de viralizar alguma coisa aqui, tanto que viralizou um dele até. Aqui não que chegou a viralizar muito, mas eu lembro de alguns brasileiros estarem compartilhando um dele que ele fala dos uniformes. Não me lembro. Ele fala na trincheira da guerra Angola, portugueses, angolanos, etc. E aí ele fala sobre os caras colocavam um uniforme para diferenciar a cor, tipo, de que time você é, tipo, com camisa e sem camisa. E aí meio que, sério que precisa? Acho que não precisava saber. Você sabe o que é do seu time quando você tá na Angola e quando você tá em Portugal, né? E era meio isso. E aí deu uma viralizada nessa piada aqui. Então eu acho que ele tem uma facilidade, talvez, e deu para ver isso nos shows daqui que abraçaram bem. E aí ele pegou num ponto onde tanto a alemã quanto o francês, e tem mais algum outro comediante de algum outro país. Tem um que tentou fazer, mas não fez, não conseguiu desenrolar tanto, que é um americano que mora aqui no Brasil. E aí eles pegam nas diferenças culturais. E aí ele veio aqui, eu lembro que ele falava muito, o material dele era as diferenças culturais. Tipo, na Angola é assim, claro. Aqui é assim. Que é como meus primeiros materiais em Portugal foi, hoje em dia eu já faço mais observação, menos observação e mais construção mesmo. Ok. E ele, o Gilmário, cara, é meio difícil explicar, que eu lembro que eu tava, quando ele fez com a gente do Quatro Amigos, até o Di falando umas coisas, um bagulho que a gente ficou conversando sobre isso, na verdade, que é, quando você vê alguém fazendo stand-up, principalmente stand-up, que é o nosso estilo de comédia, né? Quando você vê alguém fazendo stand-up, você vê, às vezes a pessoa tem um texto bom, mas ela ainda é meio dura de fazer. E aí tem gente que você olha e fala, cara, faz com uma facilidade.
Então faz parecer ser fácil o que ele tá fazendo, entendeu? É. É meio, ai, parece que quem sabe, sabe, né? E quem não sabe vai construir um jeito de aprender a fazer e em algum momento ele vai fazer, talvez até melhor do que quem tinha facilidade. Mas tem gente que parece que só de falar você fala, caralho, filho da puta, já veio com os drives instalados. Já, exatamente. Já veio com o software certo para fazer stand-up. É. Mas então, do que viste do Gilmário quando ele esteve aí a atuar, o público brasileiro recebeu bem? Ou houve uma facilidade de chegar ao público brasileiro? Sim, eu coincidentemente eu vi o primeiro show que ele fez aqui, que foi junto com a gente do Quatro Amigos, numa temporada que a gente tem todas as segundas-feiras aqui em São Paulo, e vi o último dele, que foi também com Quatro Amigos num show na altura, era um festival que a gente se juntou 14, 15 comediantes para arrecadar dinheiro e comida e etc, para doar no Rio Grande do Sul, que é onde teve uma série de enchentes e muita gente perdeu as coisas. E ele fez bastante show nesse inteirinho, né, nesse meio tempo, ele fez bastante shows, e aí dá pra ver, é notável a diferença. Do primeiro show ele tava nervoso pra caralho, fez umas escolhas erradas de textão, ele começou com uma porrada, depois deu uma arrastada ainda, e ainda não tinha aprendido as trocas de palavra, que nem aí fala, tipo, o meio fio, aí eu não sei como é que fala, aí eu não me lembro como é que é aquilo onde o carro estaciona no meio fio, quando você estaciona, você tem que estacionar rente ao meio fio. Em paralelo. Estacionar em paralelo? Em paralelo, isso. É a faixa de pedestre, é a passadeira, não? Exato. Talvez, passadeira, exatamente. Passadeira. E aí ele falava passadeira e é uma piada que ele tinha sobre isso, só que a palavra precisava muito ser entendida. Então, na primeira ele fez com passadeira, e aí deu o punch, mas não funcionou tanto, porque as pessoas não entenderam. Aí depois, ele tava falando de onde as pessoas passam. E já no último ele já colocou com faixa de pedestre, então já foi fácil. E eu lembro que, na verdade, eu vi 3 dele. Ele fez esse, ele abriu um show meu aqui no Brasil, entre esses shows que ele estava abrindo, que no mesmo dia tinha uma comediante, Mayra, que ela é Mayra, ela faz stand-up também, e ela também ela é africana também, não sei se ela é da Angola também, eu acho que ela é da Angola, talvez ela seja até da Angola também. Então tinha, no mesmo show meu, tinha 2 gringo abrindo e 2 do continente africano, e foi muita coincidência. Só que ela, como já tem vindo pro Brasil com mais frequência, ela namorou com uma brasileira, e aí então ela já tá muito mais adaptada, já sabe as palavras certas na hora de trocar, e aí você viu os 2 fazendo, ela fazendo com uma facilidade absurda, e ela é muito boa também, Mayra Santos. Ela faz com uma facilidade muito grande também, assim como quando eu vi o Gilmário, eu vi ela, eu fiz, caralho, essa menina sabe fazer. Tipo, tem um molho, né, que nem fala no Brasil, a gente fala tem um molho, né, que a pessoa tem um diferencialzinho ali. Mayra Santos. E aí ela e o Gilmário, okay. Mayra Santos. Vou procurar, não conheço. E aí ela Gilmário, procura, é muito boa. E aí tinha os 2 fazendo, e você vê que ele, que tava na mesma situação que ela, que é um forasteiro fazendo stand-up num país que não o dele, deu uma derrapada a mais, porque ele estava ainda se adaptando àquele país, e ela, uma forasteira que já está vivendo há mais tempo, consegue fazer com facilidade. Afonso, quando falámos em 2021, lembro-me de referir como tuas influências o Ricardo Aruz Pereira, que, pelo que dizes, para ti é um dos melhores comediantes do mundo, e falavas também do escritor português Afonso Cruz, de vários livros dele até. Nestes 3 anos, desde dessa entrevista, deixaste-te influenciar por mais algum humorista ou escritor português, ou mais algum livro que te tenha surpreendido, fora destes que temos falado? Eu acho que eu continuei lendo esses. Eu até li agora recente o Afonso Cruz, o primeiro dele que eu tinha lido. Saramago eu tinha lido há um tempinho, mas eu tinha entendido pouco, eu achava difícil a leitura dele. Agora eu já li o Ensaio sobre a Cegueira, Intermitência da Morte, e li mais um outro que é o do Barco, esqueci o nome agora. Walter Ugumãe. A Janela de Pedra, esse mesmo. O Walter Ugumãe, O Homem de Mil Filhos, e li mais um outro que é bem curtinho, assim, bem bonito dele.
E eu acho que foi. Ah, o Bruno Nogueira. Eu tô com o do Bruno Nogueira até aqui, que é comediante também, né? Ele era Exatamente. comediante. Eu lembro que Bruno Nogueira é o- quando eu comecei a fazer stand-up, que eu comecei a consumir bastante coisa daí de Portugal, do Gato Fedorento e tal, tinha também o Levanta-te Ri. Eu via todos os vídeos daí de comediante que fazia, o Hugo Souza novinho, o próprio Ricardo Araújo Pereira, o Bruno Nogueira. E o Bruno Nogueira também é do da Nespera, né? Da da Nespera Nespera ele faz Nespera parte, né? no Do, cu. Exatamente. ele faz parte do elenco da Nespera no Cu. Exatamente. E aí eu li um dele, eu li um de crônicas dele que eu comprei da última vez que eu fui. Exatamente. Gosto muito dele também. É Gosto muito do é humor muito dele recente. também. Ele vai ter um novo programa na RTP1, na televisão portuguesa, em breve. Mas, portanto, de humoristas, há algum nome que tenhas descoberto nestas vindas a Portugal, além daqueles que temos dito, o Hugo Souza, o Gilmário Vemba, o Ricardo? Tem esqueci o nome dele que faz um humor mais ácido, que ele é bravo, ele tem uma cara de bravo, um careca. Como é que é Rui o nome Sinal de dele? Cortes? Isso, Rui Sinal de Cortes, eu vi, gostei. Tem um menino que eu vi uns reels dele, uns cortes dele, que eu não vou me lembrar o nome agora, infelizmente, que ele fala que ele fica meio, é um moleque meio revoltado e ele começou, acho que até a fazer stand-up. Tipo, pra ele não faz sentido as coisas, entendeu? Não faz sentido. Tudo pra ele não faz sentido e é engraçado o jeito que ele fala disso. Ou depois eu tento lembrar e te mando o nome. Também Eu não vou te estou a mandar. conseguir chegar lá E tem para essa descrição. E tem uma mulher que faz um podcast aí também, que eu vi uns cortes dela, eu gostei. Ela até é grande, ela. Eu lembro quando eu tava fazendo, ano passado, a minha turnê, ela ia estar fazendo uns 4 dias seguidos no Coliseu do Porto. No Coliseu do Porto? Do Porto, era tipo uma turnê muito grande, que ela faz um podcast. Será a Bumba na Fofinha? A Essa Mariana mesmo. Cabral? Exatamente. Ela mesma. Coliseu Ela do Porto, mesma. Até pois, depois fui ver algumas coisas dela. Ela fez vários dias, assim, impressionante. E aí eu fui ver as coisas dela, gostei. Eu comecei a seguir vários comediantes, é que eu não vou lembrar de Claro. cabeça agora, mas tem vários que eu sigo daí e eu sei que a cena aí tá crescendo bastante, que é muito legal, né? Tu já fizeste vários trabalhos, tiveste várias profissões ao longo da vida. Tenho aqui algumas: auxiliar de cozinha, telemarketing, vendedor, mecânico de trem, de comboios também, Mecânico de trem. panfletário. Sentes que ter passado por todas estas profissões foi o que te permitiu depois conseguir ter ângulos diferentes e perspectivas muito diferentes que enriquecem as piadas que contas e as histórias que vais contando? Eu acho que sim, porque você vai absorvendo um pouquinho dos lugares que você passa, né? E aí, como eu ficava um pouquinho em cada lugar, eu vi pessoas falando de jeitos diferentes, eu ouvia pessoas falando de jeitos diferentes, e eu sou muito quieto, né? Eu não sou, com as pessoas que eu conheço, eu falo bastante, a gente conversa bastante. Mas fora isso, eu sou até, eu não falaria tímido, porque eu não sou tímido, tipo, eu não fico acuado quando eu vejo pessoas, eu sou um pouquinho antissocial, talvez. Então eu sou mais na minha. E aí, então, todos esses lugares que eu passei, eu mais observava do que qualquer outra coisa. Acho que desde de moleque, desde criança, eu sou assim. Então, de ouvir e ficar vendo o jeito das pessoas, de ouvindo, e depois a minha cabeça, de alguma maneira, faz sinapses para eu conseguir falar sobre isso daí. Fofoqueiro, né? Somos todos, um bocadinho. Antes de terminar, eu queria te pedir estivemos aqui a falar de vários comediantes portugueses, queria pedir que destacasse um beat de stand-up para ouvirmos antes de terminar o episódio, de um comediante português, claro. Do Ricardo Araújo Pereira, teve um que eu vi 2 vezes ao vivo aqui em São Paulo, quando ele foi uma das últimas vezes que ele fez stand-up. Fez o Risadaria, que era um festival que tinha tudo para ser o Just for Laugh aqui brasileiro, mas acabou que teve alguns erros, etc. Que acabou que esse festival ele veio 2 vezes fazer, e aí ele fez um beatzinho de 12 minutos, e aí dentro tinha um da Gillette. Já viu esse da Gillette? Da Gillette. Que ele fala quanto. Que ele fala Gillette do Presto Barba, do negócio de fazer a barba, não sei como vocês chamam aí, o do barbeador. Sim, mas é Gillette. Só que isso, Gillette. a Gillette é isso. E ele fala aonde vai parar a quantidade de lâminas que tem. Ah, sim. Você já viu esse dele? Eu não sei Já. Não sei se tem no YouTube, é muito bom. Eu tenho ideia que ele tinha usado isso até já no Levanta-te e Ri. Ah, é? Acho que sim. Isso é muito bom. Porque Eu vi aqui. Aqui há uns tempos o Levanta-te e Ri fez 20 anos.
E eu fui fazer, até se não ouviste, recomendo 2 episódios sobre a história do Levanta-te e Ri. O que é que... E fui assim... Tem no YouTube isso? Não, só em podcast. São 2 episódios narrativos, estás a ver, de contar a história do Levanta-te e Ri com testemunhos e não sei o quê. E depois, aliás, no Instagram do Humor à Primeira Vista, tem lá um beat do Ricardo que não se encontra aí no YouTube, que está lá, dele a fazer no Levanta-te e Ri. Não me lembro se é esse da Gillette até. Mas eu lembro-me, porque eu fui ver, imagina o que é o Levanta-te e Ri, teve no ar vários anos, já não me sei precisar, e eram muitos comediantes. Eu tenho um Excel inteiro só com todas as datas, quem é que foram os comediantes a atuar, e eu vi quase os arquivos todos do Levanta-te e Ri à procura de beats e histórias. E eu apanhei certamente esse beat lá, é daí que eu me lembro dele. É muito bom, eu gosto muito dessa piada dele. Ele vai falando da primeira lâmina, corta, uma baixa, a outra corta, quando é 3 é uma baixa, a outra distrai, a outra corta. Ele vai aumentando isso de um jeito que é muito engraçado. Eu lembro desse e lembro da piada do CSI sobre sempre ter cotonetes. Que esse tem até num dos livros que eu comprei dele, de crônicas dele. Tem um texto todo disso daí. E das ovelhas, eu gosto muito. Tem muito beat dele. Eu lembro dele falando de um dele assistindo Levanta-te e Ri, novinho pra caralho, falando dos poderes de Jesus, que é ruim, são poderes ruins. Que é um pão, que é um pão, outro pão. Aqui, o que eu fazia? Um pão, que é outro pão, pão. Que é maravilhoso isso. Já o conheceste? Eu fui assistir a gravação do programa dele aí ano passado talvez, que o 4 Amigos teve, com 4 Amigos, aí eu e o Thiago descobrimos que ele tava gravando o programa dele, que é do Estamos a Gozar, né? Isto é gozar com quem trabalha? Isso é gozar com quem trabalha. Aí a gente foi no teatro domingo de manhã, assim. Era tipo, no Vilaré, então. Exato. Isso, ali perto de onde a gente estava hospedado, a gente correu lá assistir, esperamos todo mundo sair, fomos conversar com ele, mas ele também é muito tímido, né? Ele é muito tímido, mas ele recebeu a gente muito bem, a gente falou que era do Brasil e tal. Cobrei ele pra voltar a fazer stand-up, mas ele não me pareceu muito animado pra isso. Mas eu falei que ele tinha que voltar a fazer, ele falou, gosto, mas eu fico muito nervoso. Trocamos algumas palavras, mas confesso que eu fiquei um pouquinho nervoso de falar com ele. Tem poucas pessoas que eu ficaria nervoso de falar, assim. Eu acho que ele foi um que me deixou um pouco nervoso. Talvez se um dia eu encontrar o Bill Burr, eu devo ficar muito nervoso. Tem um escritor brasileiro Luís Fernando Veríssimo. Afonso, vamos então ouvir esse beat do Ricardo Araújo Pereira. Vou só recordar que estás em Portugal entre 20 de novembro e 30 de novembro. Já referi as cidades em que vais passar. Destaco só o Porto, dia 20 de novembro, e em Lisboa, 26 de novembro, na Aula Magna. Exatamente. E depois ainda vais a Dublin e a Londres, 2 e 3 de dezembro. Se tivesses que dizer, em que ano é que achas que te vamos poder encontrar em Portugal a viver? A viver eu não sei, mas a voltar a fazer shows, talvez daqui uns 2, 3 anos eu apareça de novo. Muito obrigado, Afonso. Viver depois dos 40. Depois dos 40. Afonso, muito obrigado. O Afonso Padilha está no Instagram em o Afonso Padilha, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Muito obrigado, Afonso. Agradeço, meu irmão. Pode chamar sempre, que eu sempre venho. Você sabe que eu gosto de falar de comércio. Lembro-me da Gillette ter uma lâmina. Uma lâmina, bastava uma lâmina. Cortava ao pelo. Uma lâmina cortava ao pelo. Depois apareceu uma Gillette com 2 lâminas. A primeira levanta ao pelo e a segunda é que corta ao pelo. E agora já há uma Gillette com 3 lâminas. A primeira levanta ao pelo, a segunda corta ao pelo. E quando o pelo julga que já não há perigo, vem a terceira e ainda lhe dá mais um golpe. E eu estou preocupado por isto. Porque é evidente que a barba está a ver os anúncios. E os pelos conversam. Quer dizer, os pelos não são parvos. Ouve lá, viste aquilo? Parece que a primeira só levanta e a segunda... E os pelos agarram-se mais à cara. E baixam-se quando a lâmina passa. E por isso o futuro é a Gillette 257. Com 257 lâminas.
A primeira atrai o pelo para um beco escuro. A segunda conta uma andota ao pelo. A terceira e por aí fora.